Recording in progress. Está aqui no chat. A prova 36, Colégio Militar de Manaus. Gabarito. Das 7 a 12. ABD, BC. Pronto. Então, share screen. E lá vamos nós. Deixa eu dar uma olhada lá no coisa. Tá. Prova 36, Colégio Militar de Manaus. Eu já resolvi, tá bom? Eu vou pular a questão 7, deixar ela para o final, que é a que deu mais trabalho. Então, vamos para a 8ª questão. Tá? O que aconteceu com essa... diga. O senhor esses desenhos que tá aí é porque o senhor já fez a correção com a turma da manhã? Não. É porque eu entrei no quadro, resolvi as questões antes e agora estou mostrando para vocês qual foi o raciocínio que eu fiz. Eu fiz agora de tarde. Professor, Ah. por que aqui é questão 8 se você for das 7 a 12? E a questão 7? As questões que eu corrijo são questão 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª da prova de vocês, que vocês fizeram na terça. Mas ele está perguntando por que o senhor pulou a 7ª. Por que eu pulei a 7ª? Só porque ela dava mais trabalho. Então, eu estou dando aqui um exemplo de estratégia de prova. Vocês vão fazer todas. Porém, é boa estratégia começar pelas mais fáceis. Então, é um comentário que eu estou fazendo, além das questões resolvidas, a estratégia de solução de prova e gerenciamento de tempo, que mais dá certo é você garantir logo o seu ponto nas questões mais fáceis, deixando as mais difíceis para o final. Claro, você não tem como adivinhar no começo, mas quando você lê a questão e você vê que ela é cascuda, pula, vai para outra. Sem se assustar. É só estratégia. Só isso. 8ª questão. Os relógios estão marcando o tempo. Inclusive, essa 8ª questão fala desse assunto, né, do gerenciamento do tempo. Né? O candidato seguiu fielmente o planejamento de administrar o tempo da prova. 15 primeiros minutos para ler todas as questões. Olha só. 15 minutos para ler todas as questões. E aí você já seleciona aquelas que são fáceis para botar para frente. Né? 20 minutos para rever todas as soluções, aí isso é no final. 10 minutos para preencher com calma o cartão resposta, também é no final. E resolver cada uma das 20 questões da prova em um mesmo intervalo de tempo. Aliás, espera aí, deixa eu falar um pouco sobre o cartão resposta. Não é todo no final, não. Porque aí, se sobrou pouco tempo e você for preencher o cartão de resposta com pressa, você pode errar, marcar uma resposta que não foi a que você queria dar. Olha só que tipo de problema que pode acontecer. Eu, quando faço prova, eu marco o cartão respostas aos poucos. Não questão por questão, mas, sei lá, de 5 questões que eu resolvo, aí eu paro para descansar e marco essas 5 questões no cartão resposta. Aí depois eu resolvo mais 5. Não é que seja de 5 em 5, é um negócio assim meio que, estou a fim de descansar agora, então vou marcar um pouquinho de cartão resposta aqui enquanto eu descanso, e aí depois eu prossigo. É para ficar o mais relaxado possível. Tá? Enfim, resolveu cada uma das 20 questões da prova em um mesmo intervalo de tempo. Ele quer saber quantos minutos ele destinou para resolver cada uma das questões. Ou seja, você vai pegar o tempo que sobrou e dividir por 20. O tempo que sobrou, assim, né? Você pega esses tempos aqui, esses tempos, e junta, tá?
Se eu tivesse feito isso no começo, eu não teria colocado essa carinha triste aqui. Essa carinha triste aqui foi pelo seguinte, eu olhei a hora aqui. A hora de início foi 8, a hora de final foi 10h45. Então, o tempo de prova dele foi 2h45. O que eu fiz? Eu peguei essas 2 horas e transformei em minutos. Está aqui, é isso aqui. 2 horas dá 120 minutos. E aí, esses 45 minutos aqui, esses 45 minutos. Aí, sabe o que eu fiz? Eu somei para ver quanto tempo foi o total de prova. Aí eu pensei assim, bom, agora nesse tempo eu vou tirar os outros tempos ali. E quando eu somei os tempos, é o 45. Ah, pô, 45. Esse 45 aqui que eu somei à toa. Eu podia simplesmente riscar esse 45 aqui, com esse 45 aqui, e voltar para o 120. Esse 165 aqui, eu fiz trabalho à toa, porque eu fiz o tempo total de prova antes de descobrir quanto que eu ia descontar. Se eu tivesse somado antes, e visse que aqui tinha que botar esses 45, né, o meu tempo de prova teria sido exatamente aquelas 2 horas aqui, sem os 45 minutos. Bom, sendo para 20 questões, eu divido isso aqui por 20. Um zero corta, fica 12 sobre 2, que dá 6 minutos para cada questão. Alguém levantou a mão aí? Tudo bem? Foi sem querer. Beleza. Alguma dúvida nessa questão? Não. Não. Então, a nona é uma questão de caminhão-baú sem folga. O que é um caminhão-baú sem folga? É um caminhão-baú em que você vai colocando as caixas dentro dele, formando fileiras e andares, e ele fica entupido até encostar no teto, tá? Não sobra nada por cima do último andar de caixas, não sobra nada de folga nas laterais, e aí você vem entupindo, e quando chega na hora de fechar a porta fecha certinho e não sobra folga nenhuma, entendeu? Então, esses 3 metros de altura que estão... Esses 3 metros de altura que estão aqui, eles ficam entupidos com as caixas sem sobrar nada até o teto. Esses 2 metros de largura quer dizer que as caixas vão colocando aqui, assim, lado a lado, uma com a outra, assim, e não sobra nada nas laterais. Tá? Se eu tiver as medidas corretas aqui da caixa e não tiver resto, não sobra nada na altura, na lateral e também na profundidade, que são esses 3 metros aqui. Eu vou empilhando as caixas assim, desse jeito, formando camadas, da frente do caminhão para os fundos, e na hora de fechar a porta traseira lá do baú, fecha direitinho, sem sobrar folga nenhuma. Se isso acontecer, né, veja, a largura do caminhão, que é 200, eu posso usar a dimensão menor das caixas, e aí dividir 200 por 50. Aí eu formo 4, o baú está aqui. Esse 200 de largura eu dividi em 50, quer dizer, eu vou formar 4 colunas. Tá? Aí tem os 3 metros de altura. Tá? Esses 300 dividido por 60, que pode ser a dimensão aqui de 60 centímetros. Então, forma 5 andares. É como se fosse isso aqui assim. 5 andares de caixa. Tá? E aí, na profundidade, os 300 divididos por 1 metro, dá 3. Seria isso aqui, assim. Tá? Seria, o caminhão está dividido nessa maneira, assim. Deu para entender isso aqui, essa figura que eu fiz? Sem folga nenhuma em nenhuma das 3 dimensões, nem na largura, nem na altura e nem na profundidade, que é o comprimento do caminhão. Tá bom? Bom, ficou
4 vezes 5 vezes 3, e em cada caixa cabe 20 livros, eu multiplico esse negócio por 20. Então, eu juntei 4 vezes 5, que é 20. Aí, esses 20 com esse 20, eu multipliquei, dá 400, e 400 vezes 3 dá 1.200, pá. No final, é isso aí. Alguma dúvida? Não. Esse 100 é 100. Professor, eu acho que essa prova não é a prova 36. Bom, talvez o João tenha se enganado. Eu acho que é Eu acho que 26, sim. Porque a 36, pelo que eu tô vendo aqui, não é essa. Essa é 37, eu conferi. Prova 36, correspondendo às questões 7, Bom, ele escreveu para mim que era 36, mas tudo bem. Era 37, prof. Eu também pensei, eu fui conferir. Tá bom. Não tem importância, então. Tá. Aqui, questão do posto de gasolina. Deu a letra E. Eu fiz da seguinte forma. Na primeira vez, ele abasteceu apenas com álcool. Então, são 50 litros... Opa! São 50 litros só de álcool. Depois, a segunda vez, só com gasolina, né? 50 litros de gasolina. Na terceira vez, ele botou metade de cada combustível. Então, são 25 litros de cada combustível. Tá, então, de gasolina, o total que ele botou foi os 50 da segunda vez, mais os 25 da terceira. De álcool, ele botou também 75 litros. Os 50 da primeira abastecida, mais 25 da terceira. E aí, então, se é 75 litros de cada combustível, eu posso somar os valores dos combustíveis e multiplicar por 75. Isso aqui eu vou comentar. Isso aqui é uma propriedade algébrica chamada distributividade do produto em relação à soma. Opa, que B horroroso. Isso aqui é um B. E você tem o A multiplicando uma soma, B mais C. Essa soma, B mais C, está sendo multiplicada por A. Isso aqui é igual ao produto de A vezes a primeira parcela, mais A vezes a segunda parcela. Então, eu poderia ter multiplicado 75 vezes o 2,98 e multiplicar o 75 pelo 3,84, mas seriam duas multiplicações chatas. Então, primeiro eu somo esses decimais, faço desse jeito aqui. Eu somo os preços dos combustíveis, como se fosse formar 2 litros aí, metade álcool, metade gasolina. E aí faço 75 repetições disso aí. Tá, então, eu juntei os preços, fica 6,82 e multiplico por 75 uma vez só. Deu 511,50. Tá bom? Vocês entenderam o que eu fiz? Sim. Juntei os preços antes e aí multipliquei 75 de uma vez só. Eu usei a distributividade, que é uma propriedade da operatória, da multiplicação e da soma. Muito importante. 11ª questão. O Sá fez a pesquisa com 120 pessoas. Essa questão bem tranquila. Ele constatou que 3/4 dos entrevistados praticam o tipo de coleta e 1/5 dos entrevistados não sabe o que significa. E aí ele pergunta quantas pessoas de cada categoria tem, e respectivamente, para não... Opa! Respectivamente, ou seja, sem trocar a ordem. Primeiro eu faço a coleta seletiva, o 3/4 de 120. Isso dá 90. Se você quiser fazer uma figura, essa barra representando 120 pessoas, e dividir em quartos, você vai ter 30 pessoas em cada quarto. E quando você pega 3/4, então são 90 pessoas. Se você dividir isso em 5 partes, em vez de 4 partes,
Aí você vai ter 24 em cada um dos quintos. E como ele quer um mesmo, então é 24. Então, 90 e 24 aqui. Não tem muito segredo, não. A 12ª questão é a interpretação do gráfico, né? O gráfico é apresentado, então a altura do gráfico ela tem uma marcação aqui no eixo vertical. Tá? Por exemplo, essa primeira aqui, aproximando bem, essa barra da segunda-feira aqui, ela para nessa linha que corresponde ao 20. E é assim que você lê o gráfico. Certo? Você lê aqui o 20. Esse daqui você lê 30. Leitura de gráfico é um negócio bem tranquilo, né? Bom, de segunda a quinta, o preço é R$ 4,50 e depois sexta, sábado e domingo o preço é outro. Então, eu vou juntar todos os picolés aqui da segunda, terça, quarta e quinta, que são 20, 40, 30, 35, são 125 picolés a um preço de R$ 4,50. No período não promocional, você tem 131, um total de 135, é 40 mais 50 mais 45, com o preço de R$ 5,50. Vocês lembram daquele truque de tirar um fator primo 2 do cara que seja par e jogar para o outro que termina em 5? Aqui, o 135 é ímpar. Não dá para fazer isso. Mas eu estou com tanta vontade de usar esse truque que eu vou separar um picolé aqui e ficar com 134, só para ficar par, vezes 5,5. Aí eu tiro a metade, que é transferir o fator primo 2 daqui do 134 para o 5,5, 5,5 vira 11, e fazer 67 vezes 11. Eu só não posso esquecer que eu separei um picolé de 5,50 aqui. Aqui o mesmo truque, 125 é ímpar, eu vou separar um picolé de 4,50, fazer 124 vezes 4,5, eu tiro a metade de um e o dobro do outro, 124 vira 62, o 4,5 vira 9, e aí eu faço essas contas. Isso aqui é eu multiplicando 67 por 11. 67 por 11 vezes 10 e soma mais 1. 737. Isso aqui é eu multiplicando 62 por 9. É 10 vezes e tira uma. Juntei esses dois valores nessa soma, que deu 1.295. E o que é esses 10 que eu somei aqui? Os outros picolé que o senhor retirou para ficar os números pares. Isso, esses dois picolés que eu retirei aqui, ó, um de 5,50, outro de 4,50, dá R$10. Muito bom. Aí eu devolvendo esses R$10, eu chego em 1.305. Gostaram? Professor, falta a questão 7. Falta a questão 7, falta a questão 7. Assim como vocês lembraram de devolver esses picolézinhos que eu separei, no final você tem que voltar lá e ir para a questão 7 que eu deixei para o final. Por que eu deixei? Você fez da 7 a 12, não é? Desculpe, não escutei direito. Você corrige as questões de 7 a 12. Isso, de 7 a 12. E a questão 1 a 6? Deve ser o professor que vai entrar depois. Aliás, bem lembrado, deixa eu colocar aqui no grupo de vocês aqui, que eu já estou na última. Pronto. Assim, se alguém tiver que entrar agora, pode. Já vim entrando. Deixa eu ver os participantes aqui. Ainda não entrou. Tá. Vamos lá. Professor,
Essa aí eu fiquei um tempão fazendo a conta e errei depois, Que raiva que dá, né? né? Essa é uma questão. Aí você vê que ela está toda arriscada, né? Eu resolvendo. Vamos lá. São 180 moedas no total. 180 moedas. Está aqui a informação. 180 moedas. Desse total, 1/5 eram moedas de 5 centavos. Então, eu vim calcular quantas moedas de... Peraí, um momentinho, por favor. Alô, mãe? Mãe, estou dando aula agora. Já te ligo já, tá? Tá bom. Um beijo. Mãe é mãe. A gente sempre atende. Né? Mãe é mãe. Aqui, ó. 180 dividido por 5 é 36. Essas moedas são de 5 centavos. Aí eu calculo esse valor, né? 36 moedas de 5 centavos vai dar R$ 1,80. Que mais? 25%. Que fração é essa? 25% de cor? Um quarto. Um quarto. Um quarto. Um quarto. Então, 180 dividido por 4 dá 45. 45. Essas são as moedas de 10 centavos. Aí eu fui calcular o valor dessas moedas, dá 4,50. Essa é fácil, porque moeda de 10 centavos é 1/10 do real. Aí vem, a quantidade de moedas de 50 centavos era metade da quantidade de moedas de 5 centavos. As de 5 centavos eram 36, então metade disso é 18, e essas moedas são de 50 centavos. Então, cada moeda é metade de R$1, isso vai dar R$9. Ok. E o restante das moedas eram de R$1. Bom, aí eu volto para essa informação aqui, que eram 180 moedas. O restante delas é de R$1. Restante em relação ao quê? Eu tenho 36 moedas de 5 centavos, 45 de um outro tipo, 18 de um outro tipo. Eu somei essas quantidades aqui, isso dá 99 moedas. Aí eu tiro 180 menos as 99 e descubro que são 81 moedas de R$1. Bom, isso são R$81, né? Então está aqui os R$81, os R$1,80 daquelas moedinhas de 5, os R$4,50 das moedinhas de 10, os R$9 das moedinhas de 50 centavos, total R$96,30. E aí vem a parte chata da questão, que é você ficar olhando as alternativas para saber qual que corresponde. Quem der sorte e for fazer na ordem vai ver que a letra A dá certo. Tá? Mas eu estou aqui para comentar o erro de todas as alternativas erradas também. Tá? Então, vamos lá. A alternativa A é 385 moedas de 25 centavos. Se eu fizer essa multiplicação 385 vezes 25, eu vou usar aquele truque de novo, vou separar uma moeda de 25, vou fazer 384 moedas de 25, metade para cá, dobro para cá, são 192 vezes 50, faço o truque outra vez, fica 96 vezes 100, e aí dá R$96, que é o que eu já tenho aqui. Esses 30 centavos é esses 25 centavos mais essa moeda de 5 centavos aqui. Então, eu chego nos R$96,30 dessa forma, com a letra A. Aqui, a vírgula está entre o 6 e o 3. 963 moedas de 1 centavo não dá certo. Se fosse 10 centavos, estaria certa, B. Mas de 1 centavo, aí a vírgula tem que andar 2 casas, aí ia dar R$9,63. Aqui é 96 moedas de R$1, que cobre esses 96. 6 moedas de 50 centavos dá quanto? Dá 300 centavos. Isso é R$3, não é 30 centavos. Tá? Então, se tirasse esse zero aqui, 6 moedas de 5 centavos, bateria. Aí tem 192 moedas de 5 centavos. Não, se eu lembrar aqui do que eu fiz aqui no meio, seria 192 moedas de 50 centavos e 3 moedas de 10 centavos.
Tá? Se aqui fosse 50 centavos, ia dar certo. E 120 moedas de 50 centavos, isso dá 60 reais. 6 moedas de 5 centavos, esses são os 30. Mas essa parte aqui está... 6 moedas de 5 centavos dá 30 centavos. E esse daqui, 120 moedas de 50 centavos, não vai dar 60 reais. Então, é isso aí. A letra A é a única que bate. Tá bom? Aqui ele colocou uma figura... Difícil. Ele colocou uma figura do sistema monetário brasileiro, só a parte das moedas, né? Onde tem a moeda de 1 centavo, que ainda tem valor, mas não é mais fabricada. Eu, por acaso, trabalho num departamento que encomenda cédulas e moedas para a Casa da Moeda. O meu departamento decide quanto que a gente vai contratar para a Casa da Moeda fazer em cada ano. A gente chama de numerário. São as cédulas e as moedas. A encomenda de numerário, o meu departamento que decide. É um trabalho bem interessante. Trabalho bem interessante. Gente, é isso aí. Tem participante aí? Marcos Seráfico. Seja bem-vindo. Então, aqui o Make Host. Ai, prof. Yes. Tá ok. Cadê o record? O que aconteceu, professor? Ah, tá bom. Ah, agora o Marcos Seráfico é o host, então ele está controlando a reunião aí. Ah, eu deixei gravando, então acho que está contínuo aí. Tá? Mas você está mutado.